Pessoal, beleza? Então eu vou passando o material aqui hoje, vou fazer alguns vídeos curtos e aí eu fico à disposição para tirar dúvida, beleza? Bom, então, vocês já viram a transformação de rumo para azimuth na aula, eu vou apenas retomar algumas coisas aqui agora. Então a gente tem os 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Primeiro quadrante, rumo é igual a azimuth, o rumo vai no sentido horário assim como o azimuth. No segundo quadrante, o rumo vai no sentido anti-horário. Para a transformação, rumo é igual a 180 menos azimuth, azimuth igual a 180 menos rumo. No terceiro quadrante, os dois vão no sentido horário. Rumo é igual a azimuth menos 180 e azimuth é igual rumo mais 180. O único quadrante que tem diferença de transformação entre rumo e azimuth é o terceiro quadrante. E aí no quarto quadrante, rumo é igual a 360 menos azimuth, azimuth é igual a 360 menos rumo. Beleza? Bom, e aí em seguida eu passei na última aula a conversão a transformação de azimuth a partir do ângulo externo. Então, se vocês lembrarem, eu não tenho a fórmula escrita aqui, mas é a seguinte: azimuth anterior mais ângulo externo, mais ou menos 180 graus. Como assim mais ou menos? Se a soma do azimuth anterior ela for do azimuth anterior com o próximo ângulo externo, se essa soma for maior do que 180, então você tem que subtrair 180, porque não pode ter um azimuth negativo. Se ela for menor que 180, você vai somar 180. E aí, se ela for maior que 540, você subtrai 540. Então, se a gente pegar aí 266 graus, 46, 48, que é o ângulo externo, e somar com 70 graus de azimuth, a gente vai ter 336 graus, 46, 48. Se subtrair 180, a gente vai ter o azimuth igual a 152, 46, 48. Que é esse azimuth aqui, ó, do ponto B, que está aqui, para o ponto C, que está aqui. Aí você descobre esse azimuth, depois você aplica o mesmo raciocínio para descobrir nos outros. Então você vai pegar o azimuth anterior, que vai ser 156, 46, 48, vai somar com o ângulo externo, essa soma é maior que 180, subtrai, mesmo raciocínio, e aí você faz até o primeiro. Quando você pegar esse azimuth aqui, e somar com este ângulo externo, então azimuth anterior mais o ângulo externo, você vai subtrair 180 ou somar, e a soma tem que dar 70. A variação às vezes de 1 segundo para mais ou 1 segundo para menos. Por quê? Porque a gente acaba arredondando algum segundo e dá essa diferença no final. Beleza? Os ângulos verticais são 3, ângulo vertical de inclinação, que é a partir do plano do horizonte, o ângulo zenital, que é a partir o zero seria o zênite, o ponto mais alto do Sol ao meio-dia, e o nadiral seria o centro da Terra. Tudo isso aqui eu expliquei no laboratório na última aula. Então, olhando aqui, os ângulos verticais, os verticais podem ser, então, se eu tenho aqui o zero lá no Sol, este ângulo aqui, ó, é o zênite, é o ângulo zenital. E se for ao contrário, se o zero for aqui embaixo no nadir, o ângulo vertical vai ter outra referência, dá uma diferença de 180 graus entre o zenital e o nadiral. E aqui no plano do horizonte tem para positivo ou negativo de acordo com a inclinação da luneta. Então aí estão os três, tá vendo? Os três ângulos verticais. Geralmente o aparelho já vem configurado para o ângulo zenital. Bom, levantamento topográfico planimétrico. O que é isso? Bom, o levantamento topográfico é uma forma da gente conseguir fazer a obtenção de dados no campo e trazer esses dados para o escritório. A melhor forma é por meio de um levantamento topográfico. Então, no levantamento topográfico, a gente precisa de pontos de apoio. A NBR 13133 define os pontos de apoio como os pontos que são convenientemente distribuídos que amarram ao terreno o levantamento topográfico. E por isso esses pontos devem ser materializados. Então, se vocês lembrarem do laboratório, onde eu coloquei lá aqueles pontinhos no chão, aquilo é uma forma de materialização. Então pode ser por ponto pintado na calçada, marco de concreto, chapa de identificação de pontos. E aí, no caso de marco oficial, a gente tem uma monografia do marco, onde tem todos os dados dele, a localização, um croquisinho para encontrar. Então esse geralmente é marco oficial que tem essa monografia. Bom, como é que a gente calcula a coordenada na planimetria?
Bom, a gente calcula a coordenada a partir de x e y. Como que a gente faz? Bom, para calcular, a gente vai usar o azimuth, o seno do azimuth vezes a distância, ou a distância vezes o seno do azimuth, para calcular a coordenada de x. E para calcular a coordenada de norte, a gente vai usar o cosseno do azimuth vezes a distância. Bom, basicamente isso aqui é Pitágoras, né? Se vocês lembrarem lá do triângulo retângulo, então a gente tem aqui uma distância inclinada, certo? Que seria a hipotenusa. Então, primeiro, se eu tiro o seno do azimuth, eu vou calcular o deslocamento aqui em x, esse deslocamento aqui. E se eu tiro o cosseno do azimuth, eu vou calcular esse deslocamento aqui em y. E aí, se por exemplo, se você tem uma coordenada do ponto A aqui igual a zero, então a coordenada do ponto B vai ser somente o seno do azimuth vezes a distância, no caso do eixo x, e do eixo y apenas o cosseno do azimuth vezes a distância. Mas se eu tivesse, por exemplo, aqui um valor de x igual a 10, então qual seria o valor de b? Seria o seno do azimuth vezes a distância mais o 10 do x. Então eu vou sempre somando o valor da origem aqui. No caso que o zero, se o ponto A estivesse na origem, ele teria o x e o y igual a zero. O único caso onde o deslocamento de x e de y vai ser igual é quando um ângulo, quando você tiver um azimuth aqui de 45 graus. E aí o deslocamento de x e de y são iguais, né? Em outros casos, não. Bom, a técnica de levantamento perimétrico. A mais comum delas, como eu expliquei lá no laboratório, é a seguinte: você posiciona a estação total no lugar e aí a partir dessa posição você efetua o levantamento. Então, por exemplo, você colocou aqui, eu chamei aqui de OPP, que é a origem do ponto de partida, e fui fazendo um levantamento, desse ponto fui para o P1, e aí calculei a poligonal. Nesse caso aqui, a poligonal é aberta. São vários tipos de poligonais. Então, de acordo com a NBR 13133, essa norma da topografia mesmo, a gente tem aí 3 tipos principais de poligonal: principal, secundária e auxiliar. A principal, na realidade, hoje a gente não trabalha tanto assim, que as poligonais são menores, porque a gente tem outros equipamentos que ajudam no levantamento, né? E aí, o que é mais importante para a gente agora, quais são os tipos de poligonais? No caso aqui, se você olhar a poligonal fechada, essa poligonal fechada é o mesmo cálculo que a gente está fazendo ali no exercício, que eu vou passar mais para frente. Então eu parto de um ponto e vou retornar até o ponto principal. Se eu parto de um ponto e eu retorno a esse ponto principal, eu consigo calcular o erro angular somando os ângulos externos, aplicando naquela formulazinha. Somatória dos ângulos externos é igual a 180 vezes n mais 2. N seria o número de vértices. Então, nesse caso ali do exercício, você tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. Qual que deveria ser a soma dos ângulos externos? Então, você vai pegar 5 mais 2 vezes 180, que dá 1.260 graus. A diferença entre esse valor e o valor do levantamento é o erro angular. No caso de poligonal enquadrada, a gente conhece a coordenada de 2 pontos, e aí você parte de 2 e chega até 2. Você compara uma coordenada com a outra e vê qual que é o seu erro de levantamento. No caso de poligonal aberta, você não tem controle de erro. Você parte de um ponto e chega num ponto desconhecido, como esse exemplo aqui embaixo, e na realidade você não sabe se está certo, se não está, você não consegue dar garantia para o seu cliente que esse trabalho foi bem feito. Bom, segundo a NBR aqui, a gente pode partir de 2 pontos conhecidos. Esses 2 pontos conhecidos, eles podem fazer parte do sistema geodésico brasileiro, ou seja, eles foram determinados por GPS de precisão, e aí você conhece essas coordenadas, aí todos os pontos que você levantar serão pontos com coordenadas verdadeiras. Então, aqui a gente tem vários tipos de poligonais, entendeu? Nesse caso aqui a gente tem a poligonal secundária, tá vendo? A poligonal principal, e aí a gente consegue fazer o levantamento topográfico a partir desses exemplos. Bom, como eu dei o exemplo ali atrás, para calcular a coordenada,
Então, no nosso caso prático aqui, eu estou aqui no ponto 1, tá vendo? No ponto 1 aqui. Esse ponto 1 tem uma coordenada de leste igual a 5.000 e de norte igual a 10.000. E a gente descobriu aqui que a coordenada do ponto 2 ela é igual a 5.124,8032. Na realidade, a gente pode trabalhar com duas casas depois da vírgula só. Então, como é que eu descubro essa coordenada aqui? Bom, você vai pegar o seno do azimuth vezes a distância mais o leste anterior. Então, no caso aqui, ó, seno de 93, 12,54 vezes 125 mais 5.000. Você vai encontrar isso aqui, tá vendo? Então, a gente sabe, como partiu de 5.000, qual foi o deslocamento encontrado em leste? 124,803264. Você somou com o valor da origem, que não é zero, aqui nesse caso é de 5.000. A mesma coisa se aplica com o cosseno. Cosseno do azimuth, cosseno deste azimuth aqui, vezes a distância mais o norte anterior. Então, no caso, a gente sabe que o norte aqui foi negativo. Se a gente pensar realmente, ele é negativo, né? Por quê? Tá vendo que o x ele aumenta para lá, né? Conforme meu cursor está indo, o x vai aumentando aqui. Se você pensar aqui, eu vou riscar bem grosseiramente, se você vem para cá, o norte é negativo, né? Então a gente tem um valor de norte negativo e um valor de x positivo, um valor de leste positivo. Beleza? E aí tem esse exercício que eu vou explicar logo adiante, que eu preciso explicar primeiro o outro exercício para vocês entenderem bem. Beleza? Então já que eu mando o segundo vídeo.